Oi, tudo bem? Outro livro importante que vamos acompanhar hoje como literatura é o livro de Jó. Seguindo aqui a história da literatura mundial do John Macy, ele vai dizer que o mais forte exemplo das narrativas dramáticas da Bíblia está no livro de Jó, onde se dá o choque de um caráter com as circunstâncias, a luta do homem com as forças do mal e da adversidade, vencidas afinal pela força inexpugnável da paciência e da fé. Então já contei em outro vídeo, Jó, ele era muito rico, tinha casas, família, foi perdendo tudo até chegar uma doença terrível, assolar Jó, e vem os amigos para conversar com ele, para dizer, mas se você é justo e santo, como diz, por que está te acontecendo isso? É o problema da retribuição. Se Deus então está te dando os males, o castigo, é porque você não é bonzinho não, Jó. Daí nós temos o Jó em vários discursos colocando a sua inocência diante de Deus e os amigos retrucando, até que no final Deus aparece numa tempestade e revela para Jó a grandeza da criação, que ele deve ter humildade, confiança em Deus. Tudo isso colocado então num prólogo em que o adversário de Deus, o mal, no caso aqui um anjo chamado Satã, ele pede para Deus, eu posso tentar Jó, para que Jó blasfeme contra ti? E Jó recebe todo tipo de maldades, de sofrimento, mas não perde a confiança em Deus. É um tremendo drama em que são personagens marcantes o homem, Deus e Satanás. Morris Jastrow admite a possibilidade de um drama ainda maior, que historicamente precedesse a versão dada pela Bíblia. Então esse escritor, Morris Jastrow, talvez fala de um drama, de uma pessoa que passou por isso bem antes de Abraão. Jastrow reconcebe Jó como um grande rebelde contra os céus, ao tipo de Lúcifer ou Prometeu. Um revoltado que se recusasse à submissão por maiores que fossem os sofrimentos. Então ele pode ter essa característica de ser um herói trágico que se revoltou contra os céus. O próprio Jó poderia passar por isso, segundo alguns estudiosos. É interessante isso, né? Vários escritores ateus, como Virginia Woolf, liam essa peça por causa da poesia, do drama lírico que tem dentro do texto. Né? É uma poesia dramática. Sua rebeldia foi tão blasfema e desafiadora que os escribas ulteriores lhe atenuaram a história, transformando-o num paciente sofredor que ao cabo recebe o prêmio. Então, no início, alguns escritores pensam que Jó não era tão paciente assim. Ele se revoltou contra Deus. Qualquer que seja o fundo desta interpretação, seu valor poético e humano é evidente, que é o nosso tema aqui, a evidência do valor dessa poesia humana. Se não explica a história, enriquece-a. O drama, como o temos, surge como um desfecho feliz. Jó é galardoado com riquezas e novos filhos, em compensação do muito que perdeu no período de prova. Dramática e humanamente, esta compensação constitui um desfecho fraco. Filhos, 7 rapazes e 3 belas raparigas, não são carneiros ou vacas para valerem pela quantidade. Por mais que os tenham, um pai sempre chora o primeiro que perdeu. A cortina desce sobre o drama sem que o remate satisfaça. Então esse finalzinho feliz não é engolido por muitos, né? Mas se neste ponto o drama de Jó peca, a forma literária, verso por verso, se sustenta alta até o derradeiro capítulo. Quem ali mergulha recolhe sempre palavras de ouro. E hoje quero trazer alguns poemas deste livro maravilhoso. Capítulo 3, a partir do versículo 1. Enfim, Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Então já temos aí alguém revolucionário, amaldiçoando o dia que nasceu. Jó tomou a palavra e disse: pereça o dia em que nasci, a noite em que se disse, um menino foi concebido. Esse dia que se torne trevas, que sobre ele não brilhe a luz, que o reclamem as trevas e sombras espessas, que uma nuvem pouse sobre ele, que um eclipse o aterrorize, sim, que dele se apodere a escuridão,
que não se some aos dias do ano, que não entre na conta dos meses, que essa noite fique estéril, que não penetrem ali os gritos de júbilo, que amaldiçoem os que amaldiçoam o dia, os entendidos em conjurar Leviatã, que se escureçam as estrelas da sua aurora, que espere pela luz que não vem, que não veja as pálpebras da alvorada, as pálpebras da alvorada, olha que lindo. Por que não fechou as portas do ventre para esconder a minha vida, tanta miséria? Por que não morri ao deixar o ventre materno? Ou pereci ao sair das entranhas? Por que me recebeu um regaço e seios que me deram de mamar? O homem sempre pergunta, né? Por que eu fui jogado na existência? Ninguém pediu para nascer, existencialismo, né? Somos jogados e temos que viver na marra. Agora dormiria tranquilo, descansaria em paz, com os reis e os ministros da terra que construíram suas moradias em lugares desolados, ou como os nobres que amontoaram ouro e prata em seus mausoléus. Que eu fosse como um aborto escondido, que não existisse agora, como crianças que não viram a luz. Ali, no Sheol, acaba o tumulto dos ímpios. Ali repousam os que estão esgotados. Com eles descansam os prisioneiros sem ouvir a voz do capataz. Confundem-se pequenos e grandes e o escravo livra-se de seu amo. Porque foi dada a luz a quem o trabalho oprime, e a vida a quem a amargura aflige, a quem anseia pela morte que não vem, a quem a procura com afinco como um tesouro, a quem se alegraria em frente do túmulo e exultaria ao ser sepultado. Gente, que coisa, hein? Ao homem que não encontra seu caminho, porque Deus o cercou de todos os lados. Por alimento tem os soluços e os gemidos vêm-me como água. Vem-me como água. Sucede-me o que mais temia, o que mais me aterrava acontece-me. Vivo sem paz e sem descanso, eu não repouso. O que vem é agitação. Eu estudei todo esse livro, parte por parte, várias vezes já, porque eu acho muito interessante. Esse grito de Jó, esse caráter irremediável da morte, né? No capítulo 4, versículo 20. Perecem para sempre, pois ninguém os traz de volta. Aqui é o Elifaz falando, né? O homem morre para sempre. Jó fica abatido em sua miséria. Ele, por exemplo, no capítulo 6, versículo 17 ao 21, é uma imagem de Jó como um rio que se secou. No tempo de verão, porém, desaparece. Ao vir o calor, extingue-se em seu leito. As caravanas desviam-se de sua rota. Penetram no deserto e se perdem. As caravanas de Temã procuram-no e os mercadores de Sabá contam com ele. Mas fica burlada sua esperança. Ao encontrá-lo, se veem decepcionados. Tais sois para mim agora, ao me ver cheios de medo, ficais com pavor. Então, Jó é como esses barcos que atravessam esses rios, né? Jó está deslocado dentro de sua realidade. Capítulo 7. Não está o homem condenado a trabalhos forçados aqui na terra? Não são seus dias os de um mercenário? Como o escravo suspira pela sombra, como o mercenário espera o salário. Assim tive por herança meses de decepção, e couberam-me noites de pesar. Quando me deito, penso, quando virá o dia? Ao me levantar, quando chegará a noite? E pensamentos loucos invadem-me até o crepúsculo. Meu corpo cobre-se de vermes e pústulas, a pele rompe-se e supura. Meus dias correm mais rápido do que a lançadeira e consomem-se sem esperança. Lembra-te que minha vida é um sopro e que meus olhos não voltarão a ver a felicidade. Depois Jó fala de Deus como um caçador do homem para feri-lo. Capítulo 7, 17 a 21. Que é o homem para que faças caso dele? Para que te ocupes dele? Para que o inspeciones cada manhã e o examines a cada momento? Por que não afastas de mim o olhar e não me deixas até que tiver engolido a saliva? Se pequei, que mal te fiz com isso, sentinela dos homens? Por que me tomas por alvo e cheguei a ser um peso para ti? Por que não perdoas meu delito e não deixas passar a minha culpa? Eis que vou logo deitar-me no pó, procurar-me-ás e já não existirei. São imagens muito fortes.
imagens belas, né, do homem diante do sofrimento, da dor. Capítulo 9, versículos 14 a 18. Quanto menos poderei eu replicar-lhe, ou escolher argumentos contra ele? Ainda que tivesse razão, não receberia resposta, teria que implorar misericórdia do meu juiz. Ainda que o citasse e ele me respondesse, não creio que desse atenção ao meu apelo. Ele me esmaga por um cabelo e sem razão multiplica minhas feridas. Não me deixa retomar alento e me enche de amargura. Recorrer à força, ele é mais forte. Ao tribunal, quem o citará? Aqui Jó também falando da morte, capítulo 10, 18, versículos 18 ao 22. Então, por que me tiraste do ventre? Poderia ter morrido sem que olho algum me visse, e ser como se não tivesse existido levado do ventre para o sepulcro. Quão poucos são os dias de minha vida, deixa de fixar-me, para que eu tenha um instante de alegria, antes de partir sem nunca mais voltar. Para a terra de trevas e sombras, o Sheol, morada dos mortos, para a terra soturna e sombria de escuridão e desordem, onde a claridade é sombra. Então é o homem, né, morto para sempre, né, no Sheol. Capítulo 12, versículo 10. Em sua mão está a alma de todo ser vivo, o espírito de todo homem carnal. Legal, né? Capítulo 13, versículo 21 ao 24. Afasta de mim a tua mão e não me amedrontes com teu terror. Depois me acusarás e te responderei, ou falarei eu e tu me replicarás. Quantos são os meus pecados e minhas culpas? Prova meus delitos e pecados, porque ocultas tua face e me tratas como teu inimigo? Capítulo 14. O homem nascido de mulher tem a vida curta e cheia de tormentos. É como a flor que se abre e logo murcha, foge como sombra sem parar. E é sobre alguém assim que crava os olhos? E o levas a julgamento contigo? Quem fará sair o puro do impuro? Ninguém. Se os seus dias já estão determinados e sabes o número dos seus meses, se lhe fixaste um limite intransponível, desvia dele teus olhos e deixa-o para terminar o seu dia como um assalariado. O homem sempre perde do divino, né? Do mais forte. Então Deus aqui é mais forte. Como olhar para o homem tão frágil? Então Jó se revolta diante disso, né? A carne perece. Tu tens nosso espírito nas tuas mãos. Então são imagens muito fortes, ousadas mesmo. Aqui uma outra imagem, né? Do versículo 7 ao 12 do capítulo 14. O pobre não consegue sorver a vida como as árvores. A árvore tem esperança, pois cortada poderá renascer, e seus ramos continuam a crescer. Ainda que envelheçam suas raízes na terra e seu tronco seja amortecido no solo, ao cheiro da água reverdece e produz folhagem como planta tenra. O homem, porém, morre e jaz inerte. Expira o mortal. E onde está ele? Uma pergunta crucial, né? Por onde vamos depois de mortos? As águas do mar podem sumir, baixar os rios e secar. Jaz, porém, o homem e não pode levantar-se. Os céus se gastariam antes de ele despertar. Ressurreição? Ou ser acordado de seu sono? Mais adiante, versículos 13 a 15. Oxalá me abrigasses no Sheol, e lá me escondesses até se aplacar tua ira. E me fixaste um dia para te lembrares de mim, pois se alguém morrer poderá reviver. Nos dias de minha pena eu espero até que chegue o meu alívio. Tu me chamarias e eu responderia. Desejarias rever a obra de tuas mãos. Então Jó quer esperar no túmulo até que Deus fixe um dia para ele, até que Deus o chame e sinta saudades do homem. Que lindo isso. Só sente o tormento de sua carne, só sente a pena de sua alma. Nossa, Jó é muito humano, né? Olha o capítulo 28. Tá, são muitos capítulos, né? Que mostram essa importância da sabedoria, de permanecer firme no sofrimento. Capítulo 29.
Jó continua a exprimir-se em sentenças, disse, né, recorda a vida passada, quem me dera voltar aos meses de antanho, aos dias em que Deus velava por mim, quando ele tinha saúde, né? Quando sua lâmpada brilhava sobre minha cabeça e a sua luz eu andava na escuridão. Pudesse eu rever os dias do meu outono, quando Deus protegia minha tenda. E Shaddai ainda estava comigo e meus filhos me rodeavam. Banhava meus pés em creme de leite e a rocha me dava rios de azeite. Quando me dirigia à porta da cidade, tomava assento na praça. Os jovens ao ver-me se retiravam, os anciãos se levantavam e ficavam de pé. Porque tem tanta sabedoria, né? Como os jovens vão debater com ele, né? Os chefes interrompiam suas conversas pondo a mão sobre a boca. Emudecia a voz dos líderes e sua língua se colava ao céu da boca. Ouviam-me com grande expectativa e em silêncio escutavam o meu conselho. Então agora Jó está triste, né? Longe, passa pela tribulação, é objeto de zombaria. Capítulo 30, versículo 18 até o 23. Ele me agarra com violência pela roupa, Deus, né? Segura-me pela orla da túnica, joga-me para dentro do lodo e confundo-me com o pó e a cinza. Clamo por ti e não me respondes, insisto e não te importas comigo. Tu te tornaste meu verdugo e me atacas com teu braço musculoso. Levantas-me e me fazes cavalgar o vento e me sacodes com a tempestade. Bem vejo que me devolves à morte, ao lugar de encontro de todos os mortais. Então Jó volta-se totalmente para si mesmo nessa dor, desafiando Deus e ao mesmo tempo sentindo todo o sofrimento, né? Toda a dor. Capítulo 31, versículo 15. Quem me fez a mim no ventre não o fez também a ele? Quem nos formou a ambos não é um só? Está falando do escravo, da escrava, né? Por que eu estou padecendo? Por que estou aqui sofrendo desse jeito, né? Que Deus me pese numa balança exata e reconhecerá a minha integridade. Capítulo 31, versículo 6. E assim vai, gente. É muito bonito isso. Até que chega no capítulo 33, Jó diz, sua alma aproxima-se da sepultura e sua vida do jazigo dos mortos, né? A vida dele. A não ser que encontre um anjo favorável, com A maiúsculo, um mediador entre mil, que dê testemunho de sua retidão, que tenha compaixão dele, livra-o de baixar a sepultura, que encontrei resgate para a sua vida. Então esse anjo já é a imagem de Jesus, esse mediador, né, que vai resgatá-lo da sepultura. O livro de Jó é cheio de poesia, de beleza, e ao mesmo tempo desta dor humana diante do sofrimento. É um livro que fala da existência, da experiência do homem diante de Deus passando pela dor. É um livro importante, poético, que fala de cada um de nós e ao mesmo tempo fala da nossa oração como um encontro com Deus, que devemos colocar mesmo nossas dores, desabafar. É um livro que serve para oração também, para cada um de nós. Um abraço, até mais.